Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos continuar o nosso projeto de técnicas de conciliação bancária utilizando o VBA. Na aula passada nós aprendemos a importar o arquivo do RP diretamente para o Excel utilizando o VBA. Só que dessa vez nós não implantamos, nós não lemos os resultados ou os valores do arquivo para uma planilha especificamente. Nós importamos os dados e trabalhamos com arrays. Arrays são ranges de memória, são pedaços de memória em que nós podemos manipular. Elas podem ser dimensionais, unidimensionais ou bidimensionais. Na nossa aula anterior, então, nós aprendemos como é rápido fazer essa importação usando a memória do seu sistema operacional. Usando aí a memória e não os recursos da planilha para fazer isso. Nessa aula nós vamos dar sequência, dessa vez importando o arquivo de retorno. Essa aula vai ser uma só também, eu não vou dividir em duas partes, justamente porque o conteúdo que nós vamos abordar nessa aula vai ser o mesmo, vai dar para trabalhar numa aula, mesmo que ela fique um pouquinho extensa. Hoje é dia 29/12/2018, não sei quando você vai estar assistindo essa aula, mas se você estiver assistindo agora na estreia, muito obrigado por você ter acompanhado por esse ano todas as aulas que eu publiquei em meu canal de vídeos. Nós temos aí o fechamento do ano agora, 2018, e vamos começar 2019. Esse projeto do VBA ainda tem bastante coisas ainda que precisam ser gravadas. E eu vou gravar essas aulas até o final desse projeto e ainda vou intercalar com algumas aulas com outros conteúdos nesse meio do caminho. Às quartas-feiras você sabe que eu estou publicando as aulas de Outlook e muitas aulas extras aí em outros projetos e outros temas que eu ainda vou trazer para vocês. Então, antes de mais nada, muito obrigado por você estar acompanhando sempre as aulas, estar curtindo, compartilhando. E lembre-se, todo o material que está aqui no YouTube é gratuito. Você pode assistir quantas vezes quiser. Se for recomendar para alguém, recomende as aulas que estão no YouTube. Evite fazer o download desses vídeos para compartilhamento, porque assim eles perdem a relevância para o YouTube. Mas chega de papo, vamos continuar. Aqui abrindo o nosso Excel, então você já se recorda que nós temos aí um menu de opções e nós já trabalhamos com o método 1, 2, 3 e estamos agora no método 4. Nós vamos configurar o importa retorno do banco. Vamos para o nosso ambiente do VBA. Aqui, eu ainda não abri, então Alt F11 para abrir o ambiente do VBA, e o que nós vamos fazer é programar então o nosso botão Importa Retorno do Banco. Vamos dar 2 Enters aqui para dar um espacinho e vamos começar colocando então a nossa codificação. Nós vamos trabalhar, como fizemos com os outros módulos também, nós vamos colocar aqui uma sub, Importa Retorno to Array. Então é isso que nós vamos fazer. Essa vai ser a nossa sub. Vamos copiar esses dados. Eu vou entrar aqui no meu módulo oculto e vamos adicionar esse módulo para cá. Sub importa retorno do array. Application.screenUpdating igual a false para desativar a tela e vou já atualizar aqui no final. Você já viu que isso é uma constante aí nas aulas que eu tenho gravado para você. Vamos definir as nossas variáveis. Eu vou precisar de várias variáveis de manipulação. Então, din tp as string, que é a minha variável que vai manipular o tipo do registro. Din valor as string. Din cpf as string. Eu estou colocando tudo como string porque nós vamos separar esses valores de um arquivo de texto. Então eu vou trabalhar tudo como texto mesmo. As string. Tipo arquivo as string. Din v número doc as string. Boa parte dessas variáveis nós já usamos anteriormente. Din operação as string. Din vcont as long. Aqui tem que ser um tipo longo, porque eu não sei quantos registros tem o meu arquivo. Se eu colocar um int, ele pode estourar muito facilmente. E as integer, que vai ser a minha variável de loop, e v array tamanho. É uma variável que nós vamos utilizar do tipo long, que você vai entender, para que eu possa mapear qual é o tamanho do meu array. Você vai aprender nessa aula um novo método de verificar o tamanho de um array, principalmente se esse array ele vai ser aí utilizado, se nós vamos trabalhar com arquivo de texto. Eu acho que eu já declarei tudo. Número do documento, faltou apenas o número do documento. Din, número do documento as long. Então vamos colocar os tipos todos juntos. Prontinho.
Eu gravei rapidamente essa parte das variáveis porque você pode fazer uma pausa aí no seu vídeo para poder replicar esses conhecimentos. Então, se eu explicar detalhadamente cada um item desse na parte da operação, então vai ficar muito longo o vídeo, eu não quero que você se canse tão facilmente. Tipo arquivo igual arquivos de retorno. Esse é o filtro que nós vamos aplicar no getOpenFileName, vírgula, asterisco ponto hat, vírgula, arquivos de texto, que vai ser do tipo asterisco.txt. Isso aqui é só o label que aparece na caixa de diálogo. O filtro vem depois da vírgula, asterisco.txt. Linha, nós vamos começar pela linha 1 e o meu contador vai ser iniciado com o valor 0. Esse tipo de arquivo é apenas um string para que eu possa colocar lá na minha caixa do getOpenFileName os tipos que eu quero selecionar, sem ter que ficar digitando esse comando diretamente lá. Vamos capturar o arquivo para edição. Capturar arquivo de texto. Arc para abrir, que é a nossa variável de controle do arquivo, vai ser igual ao application.getOpenFileName. Nós vamos usar aqui como file filter o tipo arc que nós definimos anteriormente. O title dessa janela vai ser escolha o arquivo de retorno. E vamos fechar. Para evitar que a rotina entre no modo de importação sem que o usuário tenha escolhido um arquivo, então nós temos que testar a nossa variável. Se o arquivo para abrir for igual a nada, ou arquivo para abrir for igual a false, então nós vamos executar aqui uma mensagem de alerta para o nosso usuário, que vai ser messagebox arquivo não informado. Selecione o arquivo para processamento. VB OK only ou VB exclamation e o título vai ser erro. E nós vamos ter que dar um exit sub para sair desse arquivo sem que o nosso usuário faça qualquer coisa ou qualquer outra ação. Perfeito. Agora, se tudo deu certo, se ele escolher um arquivo corretamente, nós vamos começar aqui o tratamento de erro. Eu vou colocar um exit point aqui para que a gente possa ficar tranquilo com relação à codificação. OnError, goTo, ERR point. E depois nós vamos trabalhar esse ERR point. Nós vamos começar então a iniciar o processo. Sempre que você puder, faça o comentário do seu código para evitar que você futuramente esqueça o que você fez ou que outra pessoa que vai dar o suporte também tenha dificuldades, tendo que interpretar todo o processo. frmenu.lblstatus, que é a nossa barra de status, .caption vai ser igual a iniciando. É a mensagem que nós vamos passar para o usuário e um doEvents para liberar o sistema para atualizar isto no nosso menu. Nós vamos abrir então agora o arquivo para leitura. Abrir arquivo para leitura. A abertura do arquivo, lembre-se que ele é um arquivo de texto. Então nós vamos usar aqui a nossa variável i, que eu falei que era de repetição e não era. É a nossa variável de controle. Vai ser freeFile. O freeFile, ele é um comando do VBA que verifica qual é o próximo número disponível para a abertura de um arquivo. Esses dois pontos indicam que eu posso escrever o novo comando, o que eu digitaria na linha de baixo eu posso colocar aqui à frente. Então nós vamos usar o método open, arc para abrir, for input, access read, ou seja, nós vamos abrir o arquivo para leitura e vamos associá-lo à nossa variável i. Se você não gosta desse tipo de codificação, se você não quer usar essa linha, tudo numa única linha, eu poderia simplesmente dar um Enter e utilizar isso numa outra linha sem problemas. Mas eu gosto desse método aqui para deixar uma única linha. Aprendi isso com o Derlidio, lá do canal Expoente Zero. Agora uma dica interessante para vocês. Vamos ver o tamanho do arquivo. Ver o tamanho do arquivo e associar a um array. Esse método eu não ensinei ainda em nenhuma aula nossa. Então vamos lá. VArray, tamanho vai ser igual int, que vai ser um número inteiro, LOF de i dividido por 150. Olha que interessante esse comando.
Nesse ponto eu vou fazer uma pausa. O Excel ele tem muitas ferramentas, o VBA ele tem muitas instruções que nós não usamos no dia a dia. Esse também é um outro recurso que o Derlidio me ensinou uma época quando eu estava tendo dificuldades para importar arquivos e calcular o tamanho deles. Como esse meu arquivo de texto ele possui chaves de 150 caracteres ou 150 bytes, então eu posso utilizar o comando LOF. L é length, ou tamanho, length of file. E aí eu passo como parâmetro o arquivo que eu estou manipulando. O arquivo ele está associado por este número, que é o arquivo que está lá reservado na memória, que foi dado pelo nosso comando freefile. Então o que eu estou fazendo é pegar o tamanho total do meu arquivo e dividir por 150. Com isso eu vou ter o número de linhas que esse meu arquivo possui. Se esse arquivo tivesse em 400 colunas, então eu trocaria aqui 400 para que ele calculasse o tamanho do meu arquivo ou quantas linhas ele tem usando esse comando. Fiz até essa pausa para explicar outro recurso bem interessante. Como eu estou usando o Excel do Office 365, antigamente nós tínhamos um problema. Quando nós pressionávamos o F1, o Help, ele sempre ia para a biblioteca local de ajuda para poder trazer as informações. Há um tempo, a Microsoft tirou esse recurso, dando um erro. Quando ele direcionava para um F1, ele tentava fazer uma conexão online, mas ele não achava a resposta certa ou a palavra que eu estava procurando. Ele abria o Help genérico do TechNet. Agora não. Olha que interessante. Eu vou clicar aqui sobre o freefile, que eu não conheço. Por exemplo, você não conhece. Basta você selecionar a palavra e pressionar a tecla F1. O seu navegador de preferência, o seu navegador padrão será aberto e note que nós vamos ser direcionados para o Docs da Microsoft. A Microsoft tem agora unificado toda a sua plataforma de documentação técnica no Docs. Então, se você quiser material técnico para consulta, procure pelo docs.microsoft.com. Observe que essa função freefile, ela tem aqui 2 minutos para ler. Então, ela te diz até quanto tempo você vai gastar na leitura desse documento. Então, a função freefile, olha só, retorna um inteiro que representa o próximo número de arquivo disponível para uso pela instrução open. Olha que bacana. Então, eu já consigo saber o que é a função. Ela foi traduzida para a função do inglês para o português. Então, se você passar o mouse, você vai ver a frase em inglês perfeitamente. Então, você tem aqui a sintaxe, os comentários e até exemplos que podem ser utilizados para a função. Bom, não gostei dessa, eu vou fechar. Eu quero aprender agora um pouquinho sobre esta aqui, o LOF. Seleciona o LOF, pressiona a tecla F1 e você vai ver que novamente o Docs vai ser aberto. E no Docs ele já vai identificar que a minha linguagem é o VBA, olha só aqui na barra de endereços. A função LOF, ela retorna um long, ou seja, ela vai retornar uma variável do tipo long, um valor do tipo long, representando o tamanho em bytes de um arquivo aberto usando a instrução abrir. Então aqui, usando a função open, não a função abrir, aqui foi traduzido, mas não deveria. Syntax, basta escrever LOF e indicar o número do arquivo. O file number foi dado pelo freefile, olha que bacana. E eu associei isso lá no meu open. Aí ele dá um exemplo e tem até o nosso comando aqui no novo VB. Eu posso copiar, eu posso facilitar a minha vida, não ter que digitar tudo. Eu posso copiar isso para a área de transferência e simplesmente aproveitar isso lá no meu ambiente do VBA. Então a consulta, eu não sei se você aí na versão 2013, 2016, vai ter esse recurso ativado. Eu estou usando o pacote Office 365, então pode ser que essa seja uma melhoria desta versão. Como eu não tenho outra versão instalada na máquina, eu não posso testar para dar essa certeza a você. Então eu já tenho o tamanho do meu array. Por quê? Eu preciso dimensioná-lo. Eu vou usar o comando redim para redimensionar. O meu array que vai tratar o retorno vai ser de 1 até varray tamanho, vírgula, 1 to 2 as double. Olha que interessante, nós tínhamos aqui na nossa variável de retorno, nosso array de retorno, eu poderia colocar aqui 1 milhão, ou 100 mil, ou 10 mil, mas eu teria que ficar checando a cada ciclo se o número de registros que eu estou inserindo no meu array superou o limite dele. Se superou, então eu preciso fazer aí o incremento. Com esse comando, eu já pego exatamente, eu crio já o meu array do tamanho que eu preciso das linhas do meu arquivo. Vamos alimentar aquela nossa variável iteração, igual frm menu, chk interações.value. Essa variável de interação é aquela que eu quero exibir ou não o que ele está fazendo. Faça enquanto não for final de arquivo. Aqui nós vamos trabalhar com o arquivo
até o seu final. EOF, se você se recorda, significa End of File. Então nós vamos trabalhar com esse documento até o final dele. Loop. E aí nós vamos colocar aqui dentro os nossos comandos que precisamos. Primeiro passo, se iteração for igual a true, então o que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar as mensagens para o meu usuário. frm menu lbl status.caption igual. Processando linha e vou concatenar isso com a minha variável linha do que está percorrendo. E vou liberar o sistema para mostrar isso no menu, endif. E aí, para ler as linhas do meu arquivo de texto, então, ler linhas do arquivo de texto. Eu preciso utilizar outro comando, que é o line input. Então eu vou fazer uma linha e vou, a partir do meu documento i, colocar isso na minha variável L, que é a minha variável de manipulação. E aí, a partir disso, eu vou colocar que o L é igual o left de L, vírgula, 150. Isso aqui é só uma forma que eu tenho de ter certeza que a minha string de tratamento vai ter 150 caracteres. TP igual mid $, que é o tipo de documento, vai ser da minha variável L, posição 70, 1 caractere. Tipo de documento é o N ou S, se você se recorda. Aí eu preciso fazer agora a restrição. O que eu quero imprimir? O que eu quero importar? Restrição dos registros que serão importados. Como já falei nas aulas anteriores, não vou ficar me repetindo, existem certos registros que eu não preciso importar. Então, se o left $, do L, posição 1, for diferente de A, eu vou importar. E se o left da minha variável L, posição 1, for diferente de Z, eu vou importar, porque é o cabeçalho e rodapé. E L for diferente de vazio, pode ter linhas em branco lá no meu arquivo, eu não vou importá-las também. Tem que ser diferente de vazio. vCount igual a vCount mais 1, que é o meu variável contadora para saber quantos registros eu estou importando. E a minha operação vai ser igual a nada. Se o tipo for igual a N, você se recorda que eu tenho dois tipos de registros de financeiros lá no meu arquivo, então faça alguma coisa. Se não, faça outra. O que nós vamos fazer aqui é verificar aquele posicionamento. Se você não se recorda disso, veja nas aulas passadas, porque o N pode variar de posição, o N ou S pode variar de posição, dependendo do número do meu documento. Então o CPF vai ser dado pela instrução mid L, da minha string L, posição 11, 9 caracteres, concatenado com mid $, de L, posição 23, 2 casas. O valor vai ser dado pela instrução mid, da minha string L, posição 53,15. Se você se recorda, nós temos esse nosso mapeamento de campos lá no nosso menu, já no primeiro botão. Operação igual a mid $, L, 68,2. Se não for do tipo N, então os meus registros são do tipo S. E o tipo S tem outro posicionamento. Para facilitar, eu vou fazer o aproveitamento do código para não ter que digitar e segurar mais tempo aí na nossa aula. O CPF vai ser dado a partir da posição 9 e na posição 21, eu tirei 2 casas, que isso é necessário, 51 e 66. Terminando de fazer a importação, eu preciso checar se a operação for igual a 00, tem que estar entre aspas porque isso é uma string, ou operação igual a 31, significa que foram recebidos. Então eu vou poder fazer a minha importação. E essa importação vai ser feita para o meu array. VArray, retorno. VCount, que é a posição do meu array, posição 2, vai ser igual ao meu valor dividido por 100. E o VArray, retorno, posição VCount, item 1, vai ser igual ao meu CPF. Pronto. Com isso, nós já estamos alimentando o nosso array. Depois do endif, nós vamos ter o segundo endif. E antes de fechar o loop, eu preciso incrementar 1 para a minha linha. ln igual a ln mais 1, para que ele possa me dar exatamente a linha do registro que ele está importando lá na nossa mensagem do processamento.
Depois que esse loop concluir, nós vamos ter o seguinte, a conclusão do processo. Eu preciso fechar o arquivo. E isso é importante, porque se você está manipulando um arquivo e sair sem fechar, ele vai ficar ocupando uma região da memória. Close e prontinho. Vamos limpar o nosso menu, frm menu.lbl caption, .lbl status.caption, vai ser igual a nada. Vou rodar do events. E aí eu vou colocar para o usuário uma mensagem, veja só, message box A, concatenado com a minha variável vcount, que é a contadora, concatenado com registros na memória para comparação. Se você se recorda, nós não estamos gravando esses valores na planilha, justamente para fazer com que todo o processo de comparação dos nossos métodos aí da nossa conciliação bancária seja feita através da memória. Nós temos dois pontos de saída, lembra do ERR Point? Então aqui no ERR Point, nós vamos colocar a nossa saída, que vai ser onError, resume, next. Eu vou colocar aqui uma message box para o usuário. Erro não previsto. Contate o desenvolvedor. E aí eu vou colocar aqui um CHR de 13 para ele pular uma linha na message box. E vou colocar isso com a minha variável error$, que é a variável que captura o nosso erro do sistema. Vírgula, VB critical, ou VB exclamation, vírgula, erro. E aí o que eu vou fazer? Resume exit point. O exit point vai ser outro ponto. Então quando ele chegar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa instrução aqui no meu exit point. Então exit point vai ser igual. Nós já temos um erro ativado aqui em cima, então não preciso me preocupar. Close o i, ou vou forçar o fechamento do meu arquivo de texto. Vou definir aqui a nossa variável setArquivo para abrir igual a nothing. Você lembra que nós não definimos nenhuma variável de objeto de planilha para manipulação, eu não preciso zerá-las. Application screen update igual a true e exit sub. Mas antes, onError, goTo 0. Com isso, nós resetamos o onError resume next. Sempre que você não quiser mais que o resume next funcione, você vai ter que colocar esse onError goTo 0. Existem esses itens, existem aulas que explicam isso lá no meu canal no YouTube. Prontinho, então terminamos. Vamos depurar o nosso código para verificar se tem algum erro. Não tem. A partir desse ponto, então, nós vamos começar a fazer aí a nossa depuração do código. Olha só, eu não preciso nem olhar para a planilha porque nós não vamos manipulá-la. Vou pressionar agora o F5, vamos colocar um breakpoint aqui em cima depois da abertura do arquivo. Eu vou abrir o arquivo, vou chegar até aqui no Free File, perfeito, F5. Vou fechar, na verdade, que eu preciso do menu. F5. E vamos selecionar o importa retorno do banco. Vamos colocar o nosso documento, eu vou colocar lá na minha pastinha do cursos, técnicas de conciliação bancária, 11, arquivo de retorno. Perfeito, então o Free File, vou dar um F8, a nossa variável i ela vai ter o valor de 1, ou seja, como não tem nenhum arquivo de texto aberto na memória, ele vai ser o número 1. Vou abrir o meu documento, já está aberto, e o meu array tamanho, que é 0, vai ser igual agora a 12.959, que é o número de linhas dadas pelo LOF. Se nós clicarmos aqui na nossa janela de verificação imediata e pedirmos para que ele mostre o LOF de i, você vai ver que ele vai mostrar esse valor, 1.943.896 bytes. Se nós dividirmos isso aqui por 150, nós vamos ter o nosso resultado de 12.959 linhas. Eu peço para que ele não quebre. Esse número é aproximado, então eu posso trabalhar com array. Mesmo que eu gere alguns elementos em branco no final, não tem problema nenhum. Vou redimensionar o meu array. A interação está definida como true, então ele vai mostrar a mensagem para o meu usuário. Line input acabou de associar a variável L à primeira linha. Então o L é um lixo, o TP, L é a primeira linha de cabeçalho que não me interessa e o tipo é igual a 2. Como ele não vai passar pela restrição do if, ele vai adicionar uma linha apenas para o meu contador e vai ler a segunda linha. Observe o L, que agora tinha a palavra Alessandro Trovato,
não tem mais. Agora ele já trouxe a primeira linha do arquivo de texto, a segunda na verdade. Ele vai buscar o L novamente e o tipo agora é igual a N. Passou pelos critérios, ele vai verificar se é tipo N, vai capturar o CPF, veja que é válido, o valor que é igual a 200 e a operação que é igual a 0. Na verdade o valor é igual a 20, só que ele tem 15 casas string. E nós vamos fazer essa conversão aqui embaixo. A operação é 00? É. Então o que ele vai fazer? Pegar lá na posição 1,2 e vai adicionar o meu valor dividido por 100. E vai adicionar o meu CPF. Se nós pedirmos para que ele verifique aqui na janela de verificação imediata a posição VArray, head, VCount, que vai ser igual a 1,2, nós vamos ter lá o valor de 20. Se nós pedirmos para que ele verifique a posição número 1, nós vamos ter o CPF, ou seja, na primeira coluna o CPF e depois o valor, para que eu possa fazer a comparação por o outro arquivo. O processo é esse, depois ele vai fechar tudo para tudo. Eu vou interromper aqui, porque nós vamos executar isso diretamente do menu, só que sem exibir as interações. Note que eu vou clicar no botão Importa Retorno do Banco. Vou abrir o arquivo de texto e assim que eu clicar em abrir, observe. Opa, preciso tirar o breakpoint. Já está pronto. É muito rápido para ele ler aquelas 12.000 linhas do meu arquivo e já gerar os registros na memória para comparação. Vou fazer até de novo, veja só. Importar retorno do banco, retorno e está pronto. Novamente ele limpou o meu array e acabou trazendo os valores novamente. Com base nisso, nós já temos então dois arrays alimentados. O da aula anterior, que é o arquivo do RP, e o arquivo do banco, que é o que nós fizemos nessa aula. Na próxima aula nós vamos ver a comparação, ou seja, nós vamos pegar esses dois arrays de memória e vamos compará-los entre si. E você vai ver como o método de comparação nesse caso é muito e extremamente rápido. O arquivo dessa aula é o arquivo 191_VBA e esse arquivo está disponível para download lá no meu blog no sigonerd.com. Se você não sabe como acessar, digite www.sigonerd.com e na parte de cima da tela escolha o item Downloads ou Apostilas do Nerd. Role a tela que você vai encontrar a aula ou o arquivo desta aula. Ou para facilitar, digite Ctrl F, que é o Find, digite aula 191 ou simplesmente 191 e dê Enter, que você vai ser direcionado diretamente para o link de download. Mais uma vez, fechando, essa é a última aula de 2018. Desejo a você e sua família bom Natal. Opa, bom Natal já passou, você deve ter tido um ótimo Natal. Um ótimo ano novo, que 2019 seja um ano de grandes realizações e tem muita novidade vindo aí pela frente. Eu tenho certeza absoluta que você vai continuar acompanhando aqui esse canal por um longo tempo. Obrigado por tudo desse ano e nos vemos então nas próximas aulas. Até lá!